Olá, sejam todas bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre a amamentação e a alimentação, né? Então aproveitem aí, já mandem essa live para as mamães que estão amamentando, para as gravidinhas, para as tentantes também, que é sempre muito importante a gente se preparar para essa fase, né? Independente de ela estar muito perto ou um pouquinho mais longe. É sempre bom a gente já ir se preparando, conhecendo, sabendo os mitos e verdades, né? Tudo isso que interfere muito na amamentação. Aqui embaixo tem uma opção de mandar perguntas. Então, se você ficar com dúvida e não quiser fazer comentário, né, para não aparecer, coloca ali na caixinha, porque nos comentários aparece o teu nome. Hoje vai ser bem bacana, gente. A Camila entrando aqui, eu já chamo ela. E aí a gente já começa. Qual que é a grande dúvida de vocês nesse universo? Eu recebi algumas perguntas na caixinha e tem muito das mesmas, né? A gente fala assim. Tem a questão da alimentação, né? Que pode, não pode. Eu tô grávida, já posso comer algumas coisas. Ah, não, eu tô tentante, o que é melhor comer? E assim surgem muitas dúvidas, né, da mulherada. Camila já entrou aqui, já tô chamando ela. Oi, Camila! Oi! Se quiser ir se apresentando, eu até nem me apresentei, né? Eu sou a Andressa, sou enfermeira, tô nesse universo da amamentação. E acho que é sempre importante, né, Camila, a gente chamar outras pessoas para a gente tirar muitas dúvidas, né, das mamães. Eu falo sempre que tem mamãe, gravidinha e tentante, né? Porque uma hora a gente engravida, então a gente é uma tentante, até realmente efetivar e ter É, bebê na barriga. Se quiser ir se é apresentando, bom eu vou desde o explicar início. o tema da live. Tá, então tá bom. É bom desde o início e se inteirando do assunto, né? Desde tentante. Isso. Então, meu nome é Camila, sou nutricionista materno infantil, trabalho nessa área desde 2017. Tava pensando aqui que dia 2 de agosto eu fiz 8 anos de formada e não lembrei de comemorar. Então, né, sou 8 anos formada nutricionista, mas desde 2017, então, atuo nessa área de saúde da mulher e da criança, que é uma área com certeza muito especial. E eu trabalho, então, hoje no consultório, tanto presencial quanto online, né, com gestantes, puérperas, bebês, crianças e adolescentes até 16 anos. Então, cuido desse início da vida, né, que é tão importante também. Trabalho com algumas tentantes e é muito especial, né? Esse momento, assim, é muito bonito acompanhar. Tem vários pacientes que acompanhei desde o início da gestação e aí a gente vê os bebezinhos crescendo. É muito legal, muito gostoso. E as tentantes, né, que eu gosto de falar, às vezes ela acha que não precisam se preparar, né, Camila? Acho que nem era o tema da Nossa, live, mas é sempre bom falar para as tentantes, né, que alguns, não digo cuidados, mas alguns detalhezinhos elas já podem ir cuidando, né, nesse processo. sim. Nossa, muito. Na verdade, assim, existem muitos estudos, hoje se estuda muito sobre fertilidade, enfim, e é muito importante que nesse momento da concepção, né, tanto a mulher quanto o homem tenham cuidados com a alimentação, com a sua saúde em geral. Então, é, principalmente, né, cuidar da alimentação, evitar fumar, fazer exercício físico, evitar beber, né, em grande quantidade, álcool em grande quantidade. Então, isso tanto para a mulher quanto para o homem é super importante para que a gente tenha uma saúde, né, desde o início desse primeiro momento da fecundação, né, da fertilização, enfim. Então, é bem importante, sim, esse cuidado. Eu sempre, quando recebo as mulheres, né, tentantes, eu sempre falo, e teu marido? Como é que tá, né? Os exames, deixa eu ver os exames do teu marido. Tá usando suplementação de vitamina, tá fazendo exercício, porque às vezes a gente olha muito para a mulher, né? E esquece de que o marido também é uma parte importante nessa caminhada, né, da gestação. Importante.
alimentação ainda, né, na pré-concepção e na gestação já interfere bastante na amamentação, né? Porque a mulher produz leite a partir do estado do corpo dela. A gente pode ter um parto perfeito, Sim. ter uma mulher saudável, assim, né? Mas se ela estiver, né? Vamos falar o que o pessoal vai saber, né? Se estiver anêmica, se estiver com alguma alteração, muda também a de leite, né? A gente não vai ter uma super produção, porque um organismo com uma questão, né? Até mesmo as disfunções da tireoide, né? As disfunções de tireoide, questão de anemia, como você falou, muitas vezes deficiência de vitamina D, a gente precisa observar de B12, zinco. Então, tudo isso, né, promover também uma boa alimentação ou então uma suplementação de gorduras boas, que é o ômega 3, né? Que também tem vários estudos mostrando que a suplementação materna do ômega 3 tem efeito na quantidade dessa gordura boa, né? No leite materno também. E essa gordura boa, ela é importante para a formação dos olhos, cerebral desse bebê. Então, tudo isso tem, né, uma grande importância na amamentação. Então, a gente cuida desde o início, né, da gestação ou da tentativa de gestação até essa fase de amamentação, que muitas vezes no puerpério ela é um pouco esquecida, né? Porque assim, são tantas coisas acontecendo e uma energia super focada para aquele bebê que muitas vezes essas mulheres esquecem de se cuidar, né? Então, de ter uma alimentação saudável, nutritiva, às vezes come o que tem, né? Então, eu sempre falo também para as minhas pacientes gestantes, né? Já se organizem, quem vai fazer a comida, se vocês vão ter comida congelada, se vocês vão pedir comida de algum lugar, se vai vir alguém na casa de vocês trazer comida ou cozinhar, porque principalmente no primeiro mês são tantas novidades e uma rotina tão diferente acontecendo para aquele casal, que muitas vezes, né, essa mulher não come, esquece ou come o que tem, né? Enfim. E aí essa necessidade também nutricional acaba, né, não sendo. A mulher tem uma necessidade nutricional muito grande, porque são, né, para produzir leite, são muitas calorias também nesse dia, e acaba não suprindo isso via alimentação, né? E isso pode sim ter um impacto também na produção de leite, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, o carboidrato, ele é uma fonte de energia. E ele é super importante para a produção de leite. Então, sempre converso também com todas as minhas pacientes, né? Da questão de não fazer dietas restritivas, não ficar muito tempo sem se alimentar. Isso tudo é super importante também porque o corpo precisa de energia para a sua função vital e para a produção de leite, que vai ser um plus para aquele corpo, né? Vai ser um além, uma necessidade calórica além do normal que o corpo precisa para sobreviver, né? Então, é bem importante, assim, ter esse cuidado, já programar isso no finzinho ali da gestação, já deixar isso organizado, deixar a marmitinha pronta no congelador, comprar de algum lugar, ou fazer, cozinhar, né? Deixar congeladinho. O dia que vocês forem cozinhar em casa, ou, por exemplo, o marido, a sogra, enfim, a mãe for cozinhar, fazer uma comidinha, já fazer uma quantidade um pouquinho a mais para sobrar, para realmente congelar, sabe? Para deixar na mão ali algumas opções para aqueles dias mais corridos que a rotina, né, pode ser que atropele um pouquinho e aí você precisa desse recurso, porque senão tem muitas puérperas que vivem à base do iFood. Não, e Né? E aí é o que não é legal. a rotina da maternidade, quem é mamãe aí que estiver assistindo, levanta o dedo, né, pra gente saber com quem que a gente tá falando, se é gravidinha, até escreve aí pra gente, é gravidinha, tem baby, pode falar até a idade do baby pra gente ter uma noção, né, em que fase mais falar desse período da amamentação. E mandem também para as mamães aí, porque é sempre bom elas saberem. E o que eu vou falar assim, até para quem tá aqui e para quem assistir depois. Eu gosto sempre de dar dica. Eu encontro uma grávida, eu falo assim: o que toda grávida espera, né? Quando vai receber visita, que vai vir alguém trazer presente pro baby, né? Aí eu vejo alguém que vai alguém com bebê, eu digo assim: olha só, você pode levar um presente pro bebê, mas ele não vai entender. Então leva uma comida pra mãe,
É, né? que é muito melhor, 1000 vezes melhor. Fazer, porque a única coisa que ela não lembra é parar para comer, né? Ela lembra quando a barriga já tá roncando, porque a demanda vai sufocando banho, cuidar, é dormir, é mamar, e a rota, e levanta, embala, e aí vai indo, quando passa horas. Ela não amamentou, não comeu, É porque, né? verdade, é verdade. Tem hora que eu falei, eu E vou não tomou amamentar água. e não tomam água. A É, companheira toda mamãe é uma garrafinha de água, né? é verdade, porque a água, ela é a matéria-prima do leite, né? Uma das. Então, eu sempre falo para as minhas gestantes, né? Pensem sempre que vocês têm leite em pó e precisam diluir. Isso, né? É. Então, quanto mais água, melhor essa diluição. E isso é super importante, né? Porque são pequenas coisas que às vezes a gente pensa assim, né? O que que tá, né? Muitas vezes as pacientes mandam mensagem ou chegam no consultório, nossa, eu tô com uma baixa produção de leite, né? A gente vai vendo, são essas pequenas coisas que estão atrapalhando, né? Falta a privação de sono, nem preciso falar, né? Que isso é uma coisa que toda mãe passa, não tem, não é uma questão não é uma questão assim que, né, que a gente tenha muito o que fazer. Claro que essa rede de apoio é importante, né? O pai do bebê é importante para deixar essa mãe descansar e tudo mais. Mas outras coisinhas como alimentação, muitas vezes suplementação, essa avaliação, como eu falei, da função da tireoide, ver se está legal, o consumo de água. Então, tudo isso é importante para esse aleitamento também, né? Acontecer. A diferença, né? Falando em Uhum. suplementação, Camila, toda gestante deve suplementar após o parto? Então, a grande maioria, na verdade, a gente sempre pensa assim, que durante o parto existe uma perda sanguínea importante, e aí no pós-parto também existe essa perda sanguínea, e daí por isso a gente pensar nas reservas de ferro, né? Principalmente é importante. A gente precisa ver também como que foi essa gestação, então como que, né, se essa gestante suplementou, se não suplementou, como que foi a alimentação dela durante esse período da gestação, como que estavam os exames, e no pós-parto, então, né, como é a alimentação, enfim. Mas a grande maioria suplementa no pós-parto, né, pelo menos durante 40 dias, que é o recomendado pelo Ministério da Saúde, a questão do ferro. Como básico, digamos assim. Deu uma caidinha, mas acho que voltou. Então, o ômega 3, por essa questão, né, de aumentar essa concentração via leite materno, e o ferro, que é o recomendado pelo Ministério da Saúde até 40 dias. Esse seria o básico. Mas, claro que dependendo da necessidade de cada gestante, de como foi, né, o período da gestação e tudo mais, de acordo com os exames, muitas vezes a gente precisa suplementar outros nutrientes também, né? Então, Uhum. essa avaliação sempre é feita individual. Mas, mas pensar que essa suplementação, né, ela vai ser necessária e benéfica para essa mulher que tem uma demanda de energia muito grande, de nutrientes muito grandes, que já teve uma demanda de energia e nutrientes muito grande durante 9 meses anteriores, né? Aquele período do pós-parto. Então, são muitas coisas acontecendo no corpo, né? E aí a gente precisa equilibrar tudo isso e principalmente nos primeiros, como eu falei, nos primeiros 30 dias, são muitas mudanças. Então, como essa alimentação vai estar mais ou menos, muitas vezes a gente suplementa para ter realmente esses nutrientes necessários para o pós-parto, para o aleitamento, né? Então, Uhum. é importante. Gente, se tiverem dúvidas, mandem nos comentários, que a gente vai direcionando aí as dúvidas com que vocês pedem, tá? Isso Não, a gente aí. vai a caixinha de comentário lá. E aí talvez você fique com alguma dúvida ainda. Camila, tu falou do início da amamentação, né? E eu acho que
Se a gente perguntar para qualquer grávida, qualquer mãe que recém-pare o filho, o famoso feijão, né? Eu posso comer feijão? Não posso. Posso temperar? Não posso. Porque, né, quando começa ali a fase que naturalmente o bebê vai ter a cólica, né? Pela adaptação intestinal, né? Toda a flora que está se adaptando. Mas o primeiro vilão que surge é o feijão, né? E aí vai a nossa mãe, nossa avó, nossa bisa falar: não come feijão, não pode comer feijão. O que que a gente faz? O que que a gente tá fazendo? Tadinho, Como não come feijão? tadinho do feijão, olha, pobrezinho. Então, isso é muito assim, de maneira geral, em relação à cólica, o que que eu sempre oriento, né? A cólica, ela normalmente acontece a partir do 21º dia de vida do bebê e ela pode acontecer até os 3 meses, né? Eu sempre oriento comer de tudo e observar sinais e sintomas desse bebê. Então, outra coisa também que a gente precisa pensar. Se a gente come alguma coisa que nos causa gases, pode ser que esse alimento vai causar gases no bebê também, né? Então, é importante pensar também em relação a isso. Observar o comportamento. Então, hoje comi feijão, o bebê não ficou tão bem. Então, eu corto o feijão durante mais ou menos 10 a 15 dias e depois volto a comer de novo. Por quê? A cólica, ela acontece por uma questão de amadurecimento intestinal. Então, esse intestino ele está amadurecendo, se desenvolvendo. Então, pode ser que aquele feijão que não tenha caído muito bem aquele dia, pode ser que daqui 2 semanas não tenha esse mesmo problema, né? Então, o intestino do bebê e da mãe, eles são muito semelhantes. Por quê? Porque bactérias boas do intestino da mãe se translocam via leite materno para o intestino do bebê e ajudam a fazer essa colonização intestinal ali do bebê, né? Então, quando a gente tem uma mãe que não tem um intestino saudável, que já na gestação tinha muita constipação, ou tinha muitos gases, estufamento, ou já anterior à gestação tinha, por exemplo, uma intolerância à lactose que ela não cuidava, né? Ou uma síndrome do intestino irritável que não cuidava. Então, tudo isso às vezes tem uma repercussão, né, com aquele bebezinho ali no iniciozinho. Então, eu sempre falo, né, para todo mundo, gestantes precisam que não tem uma saúde intestinal, que não tem um intestino que funcione legal, já precisa cuidar desse intestino na gestação para prevenir cólica mesmo futura, né? Então, no pós-parto também, se essa gestante está se alimentando mal, ou, por exemplo, isso acontece muito, tem intolerância à lactose e mesmo assim está consumindo alimentos com lactose, daí está sempre estufado, sempre com gases, pode ser que esse bebê desenvolva mais gases, né? Mais cólica e irritabilidade via, né, aleitamento. Então, sempre ter esse cuidado, assim, de observar. Alguns bebês têm acabam tendo mais cólica com feijão, alguns bebês com oleaginosas, alguns bebês com, muitas vezes, né, com produtos de origem leite derivados. Então, depende muito, né? E essa mãe vai cuidando sua alimentação conforme os sinais e sintomas do bebê. E aí retira esses alimentos durante mais ou menos 10, 15 dias, depois volta a consumir e ver como o bebezinho fica, né? Às vezes nesse tempo, eu às vezes recebo pacientes no consultório para introdução alimentar dos bebês que as mães estão 6 meses sem comer feijão, né? Então, digo, não precisa, né? Era só aquele tempinho, enfim. E também, quando essa cólica ela é mais duradoura, daí sim, a gente precisa de um olhar um pouquinho diferente para nesses casos assim de muita cólica, muito choro, muita irritabilidade. Então, hoje em dia a gente já tem assim as mudanças na alimentação materna, né? Então procurar uma nutricionista materno infantil é legal para isso, para que a gente consiga olhar essa alimentação materna e fazer uma alimentação, né, com esses alimentos que são menos irritantes, gástricos, né? Enfim, cuidar desse intestino. Então, seria importante observar essa alimentação da mãe e fazer um tratamento em relação a isso. A gente tem a osteopatia para bebês também, que ajuda muito
nesse sintoma de cólica, nesse tratamento de cólica, é bem legal. Hoje em dia a gente já tem também uso de probióticos, tanto para a mãe quanto para o bebê, que podem ajudar também nessa formação intestinal, né? E também tem vários estudos sobre isso, e também na prática clínica é algo que funciona, né, para muitos bebês. Então, hoje a gente já tem várias saídas também do que pode ajudar nesses casos, né? Então, não tem necessidade de ficar sofrendo, né? Então, se a cólica está persistente, é uma coisa que está, né, difícil de controlar, que está, né? Porque às vezes realmente esses bebês têm uma cólica que é muito fora da curva, né? Que choram muito, que tem dificuldade de dormir, tem dificuldade de fazer as sonecas durante o dia. Aí é importante procurar ajuda, e que hoje em dia tem vários caminhos que podem ajudar vocês, assim, né? Então, procurem ajuda. E no feijão, algum cuidado, algum tempero? Deixar O de molho? feijão, sempre deixar de molho, Tem essa dica de introduz, sentiu alguma coisa, corta e depois testa, Isso. né? É, E para mãe, antes de, né? Porque para não sofrer isso, né? Vamos tentar evitar isso. sim. Sempre deixar de molho, sempre feijão, lentilha, grão de bico, ervilha também, né? Então, sempre deixar de molho de 8 a 12 horas, lavar bem esse feijão antes de cozinhar. Vocês também podem deixar levantar a primeira fervura desse feijão ou da lentilha, tirar uma camada que fica uma camada esbranquiçada assim em cima do feijão. Tira essa camada, daí fecha para a panela para cozinhar na pressão, né? Mas essa primeira fervura dá para tirar essa primeira camada de espuma que fica assim na água, né? Então isso ajuda bastante, com certeza. E muitas vezes evitar comer todos os dias. Então, dá dia sim, dois não, né? Evitar também outros alimentos enxofrados juntos no mesmo dia. Então, por exemplo, são eles, né? A couve, o espinafre, o brócolis, a couve-flor. Então, o dia que eu comer couve-flor, eu vou comer só couve-flor. O dia que eu for comer feijão, é só feijão. O dia que comer brócolis, é só brócolis. Então, esses alimentos também, o repolho, a batata doce, que são alimentos mais enxofrados, que muitas vezes nos causam também mais gases, é o que pode, né, ajudar nessa cólica, né? E equilibrando, Então, né? essa é uma dica boa também, ele equilibrando o que você consome no dia. E das questões, o vilão então o feijão não é vilão, gente, tá? Podem comer feijão, só sentir alguma alteração. Primeira coisa é tira e reintroduz para ver como é que é. E Isso aí. até leite, né, também, para mãe que já é intolerante à lactose, às vezes acaba ingerindo alguma coisa nesse meio, né, pela correria. É, Quando testa também para ver, bota, tira, para ver como isso é que aí. É. E Quando a mãe, pode falar. quando a mãe já tem, né, o diagnóstico da intolerância à lactose, é importante que ela não consuma, né, alimentos com lactose, sempre sem lactose, né, fazer uma restrição maior, porque aí realmente, né, ela pode estar causando problemas tanto para ela, né, para a saúde intestinal dela, e muitas vezes pode ter uma repercussão também para o bebê, né? Sim. Quem tá gravidinha aí, quem tá amamentando, coloca aí nos comentários pra gente ter uma ideia. E mandem a live para outras mamães, outras mulheres, outras tentantes. Até que tá amamentando, tá, gente? Porque daqui a pouco vai que a gente começa a falar da introdução alimentar e o aleitamento, né? Essa mãe já tá sabendo. Isso Né, aí. no materno exclusivo, no aleitamento no seio, mas vai começar a introdução alimentar. É sempre bom saber de tudo, né? Para não chegar lá e se deparar, né, Camila? É verdade, é verdade. Uma E coisa vai complementando a outra. Isso. E a famosa canjica dá leite? Ah, então, essa é famosa, né? A canjica com mingau, né? Então, o que que acontece? Na verdade, isso não é, assim, isso é uma coisa muito antiga, né? Mas eu sempre falo que isso tem um fundo de verdade. Por quê? A canjica, ela é um alimento rico em carboidratos, né? E aí, esses carboidratos, então, fornecem energia
e auxiliam na produção de leite. Então, vamos pensar assim, essa mãe tá um tempo sem comer, tá, né, comendo mal, enfim, dela vai lá e come um bol de canjica. Nossa, aquilo vai bater, né, no sangue, pá, um monte de energia, e aí o corpo vai acelerar, vai ligar, né, e vai acelerar e vai, esse forninho aí, essa fábrica de leite vai com certeza funcionar a todo vapor. Então, tem esse fundo de verdade da questão do carboidrato, né? Então, o mingau de aveia também, né, rico em carboidrato, também ajuda nessa produção de leite. Então, cortar o carboidrato nessa fase de amamentação não é uma boa ideia, né? Porque o corpo precisa de energia para essa produção de leite, né? Então, tem um fundo de verdade sim na canjica. Pode comer canjica. Não gosta de canjica, já vai pro mercado, vai pedir pra mãe, pra sogra, pra todo mundo fazer uma canjica. Ai, é muito Alternativa gostoso, eu adoro. pra comer todos os dias, né, a todo instante, porque também acaba. Não. E tem outros alimentos Isso. de alimentação. Não, um lanchinho da tarde, por exemplo, é uma boa ideia, né? Por exemplo, eu sempre falo assim, café da manhã, não deixem de comer, por exemplo, um carboidrato, então um pãozinho de boa qualidade, ou então um mingau de aveia, né? E aí o lanchinho da tarde pode ser uma canjiquinha, né? Uma boa opção. Me lembrei aqui, esses dias eu tive uma mãe que tá. Não é intolerância ao ovo, ela sempre sentiu algum desconforto com o ovo. E agora no pós-parto estava sendo ovo direto, que é a praticidade, né? Faz um ovo rapidinho ali. E ela começou a observar que o bebê estava muito irritado, muito desconforto e não sabia o que que era. E aí ela fez um teste, porque ela disse que ela estava se sentindo ruim também. Tirou o ovo, uma semana, quando reintroduziu, tanto ela como o bebê de novo tiveram desconforto. Ela cortou o ovo de vez. E ela tá na problema, porque tudo tem ovo, né? Quase tudo tem ovo. E aí entrou restritiva, a produção foi lá embaixo. E o que é importante falar, né? Tudo que tu restringe de uma hora para outra e rápido demais, a produção vai cair. E não é porque tirou e ela produzia leite por causa do ovo, é porque pela questão calórica, né, Camila? Da restrição, Tanto a mais, que a gente sabe que, né, a gente vai ganhar peso, como a menos, a gente não vai ter energia para produzir leite, que a gente falou, o corpo é perfeito, precisa de energia, é o que tu alimenta. É por isso que toda vez que a gente faz uma restrição, por exemplo, na alergia à proteína do leite de vaca, que as mães que, desculpa, as mães que estão amamentando precisam tirar, né, todos os produtos de leite, derivados, enfim, é importante passar em uma consulta com uma Nutri, porque aí a gente organiza o que você pode comer, os horários, organiza a rotina e as opções. Porque muitas vezes é bem isso que acontece. As mulheres ficam muito, né, restritas, não têm ideia do que colocar em substituição, né, de como fazer essa substituição, e aí acabam muitas vezes perdendo peso ou deixando de se alimentar legal e tem impacto na produção de leite, né? Tanto por um estresse também, porque acaba sendo um estresse, né, emocional também, você muitas vezes restringir coisas que você gosta ou você não ter opção do que comer naquele dia, acaba sendo, né, muito estressante, quanto também por essa questão nutricional, né, esse déficit calórico que acontece. Então, é bem importante procurar ajuda, né, para a gente conseguir colocar, substituir e colocar alguma coisa no lugar, substituir certinho, para que essa alimentação não fique monótona também, né? Porque muitas vezes você vai sempre em uma coisa só, né? E aí eu já faço uma perguntinha aqui. vira o efeito bola de neve que a gente fala, né? Ela vai restringir, a produção vai baixar, ela vai começar a complementar, e aí ela não localiza onde é que está o equilíbrio, então fazer um novo equilíbrio, e aí a produção não sobe de novo, e aí ela faz o desmame. Essa situação em si que eu comentei, foi isso que aconteceu, sabe? Porque daí juntou tudo. Tirar a alimentação, o estresse que a produção baixou, o estresse que o bebê não estava legal, estava com desconforto, estava até com o abdômen distendido, questão de pele, né? Então foi bem sério. E aí juntou tudo, né? E aí o que tu quer? Resolver. Então vamos resolver mais rápido
E às vezes as saídas não é essa, né? Por isso que é importante procurar uma É, nutri é. especialista, né? A gente sabe que para toda área tem especialização, então procure uma materno-fetal, vai cuidar de você, vai cuidar do bebê, e aí vai fazer Uhum. para a realidade, né? Que eu falo sempre. É, Eu treinamento com o Nutri, e aí esses tempos eu tentei trocar. Mas não adianta tu chegar lá e te passar uma realidade, né? Que eu digo é, maravilhosa dos sonhos, assim, encantada, se na tua prática dentro de casa não vai fazer. Então tem é. que ser cuidado. Tem que ver o que é necessário e o que você consegue Sim, fazer dentro dessa realidade. O necessário é esse, consegue? Não, é. então vamos adequar para essa forma. E daí E, consegue, né, ter uma reintrodução dos alimentos, né? Ou até sim. adequar e não baixa, consegue recuperar tempo, né? Uhum. É verdade. E é o básico que funciona, né? Na verdade, a gente, principalmente quando a gente trabalha com pós-parto, a gente tem que ver o que, que vai ser possível para aquela puérpera, para aquela família, né? Exato. Então, o básico funciona muito bem. E hoje em dia a gente tem muitas opções de produtos prontos, de receitas fáceis. Então, assim, nesse campo de alergia alimentar, por exemplo, de restrições alimentares, hoje em dia, a gente já tem uma evolução maior, então a gente já consegue trabalhar com produtos prontos, produtos, né, congelados, né? A gente vive numa cidade que é grande também, que é muito, tem muita coisa boa, assim, muita que ajuda bastante, né, as puérperas, essas mamães APLVs, né, que os bebês têm alergia à proteína do leite de vaca. Hoje em dia a gente é, já tem um mercado para isso, né? Então ajuda bastante essas coisinhas mais rápidas, assim, e práticas, com certeza. Eu não vou falar os nomes na live, tá, gente? Para não ficar salvo depois e preservar a identidade de vocês. Ela tem um cuidado para alimentação para amamentar o bebê prematuro? Então, o bebê prematuro, a gente precisa pensar, como eu falei, no ômega 3 é uma opção interessante, né? Porque esse bebê prematuro, ele vai continuar essa formação, né? Dependendo de quantas semanas também foi o bebê, enfim. Mas essa formação dos olhos, cerebral, enfim, vai continuar também aqui fora, né? Então, esse bebê, ele vai precisar de necessidades nutricionais é, maiores para esse desenvolvimento, né? Fora que deveria estar acontecendo intrauterino vai acontecer fora, né? Principalmente nos casos de prematuridade extrema. O leite materno, ele faz uma adaptação quando o bebê é prematuro. Então, eu fiz a minha residência em UTI neonatal, então li vários estudos, estudei muito sobre aleitamento materno na prematuridade, enfim, é um assunto que eu amo, que inclusive foi o meu trabalho de conclusão. E, e aí, então, o que os estudos mostram é que existe sim uma modificação, o corpo entende que aquele bebê nasceu antes e que ele precisa de um leite ajustado para a fase da prematuridade dele. Então, esse leite ele é mais calórico e mais proteico para favorecer esse desenvolvimento fora que vai acontecer fora do útero, né? Então, olha só como o leite materno é maravilhoso, né? Então, nesses casos, nos casos de prematuridade, é muito importante, por uma questão também imunológica, que a gente favoreça essa amamentação, né? Durante todo o tempo da UTI NEL e depois, quando esse bebê recebe alta, é muito importante que esse aleitamento aconteça, né? Então, de cuidados, o que que ter uma alimentação adequada, né? Assim, bem completa, adequada, como né, todas as mulheres, o uso do ômega 3, então, vai ser bem legal também, vai ser bem importante. E, e colocar esse bebê no peito o quanto antes, quando for possível, né? Já na UTI-NEL de preferência, colocar esse bebê para mamar e receber todos esses benefícios do leite materno desde o quanto antes, né? E se for possível também, muitas vezes, quando esses bebês estão internados usando sonda, enfim, fazer essa ordenha, né? Então, essa é uma coisa também que ninguém espera um bebê prematuro, né? É uma coisa que acaba acontecendo, enfim. Mas é sempre importante quando a gente já na gestação, muitas vezes, pensar
pensar sobre isso, né? Sobre essa possibilidade, enfim, e saber que existe, né? Possibilidade de você amamentar o seu bebê prematuro, né? Retirar o leite, levar na UTI, né? Ou lá mesmo na UTI, né? Você pode conseguir retirar o leite lá, né? Tem local. Então, é importante que a gente divulgue isso também, porque muitas vezes é um mundo tão novo, tão diferente para essas famílias, para essas mulheres, né? E muitas vezes pode acontecer e essas mulheres não sabem, né, dessa possibilidade, não estão preparadas para isso, mas é algo que sim, que deve acontecer, que a gente deve promover cada vez mais esse aleitamento nas UTIs, assim. Eu vejo que hoje em dia existe mais esse trabalho, né, essa vontade também das equipes, né, que isso aconteça. Mas é importante que essas mulheres se empoderem também, tenham conhecimento, busquem ajuda profissional, né, para que isso aconteça e para que sigam amamentando depois na alta desses bebês. É bem importante, né? Como eu sou enfermeira de NEO, né? E a gente sabe que toda mãe que vai para NEO, toda mãe de bebê de NEO, não esperava isso, né? Claro, Não. situações que ainda intraútero tu descobre alguma, né, necessidade, que sabe que o bebê vai. Uhum. Mas no geral a gente não quer, né? A gente não imagina isso. E um dos fatores, já tem, né? Tem a questão do estresse, que é muito importante para mãe de UTI, Sim, né? Que meu Deus. vai baixar a produção, porque é uma coisa que tu não espera, então naturalmente teu corpo Uhum. vai dessa forma, né? E então, quanto antes ganhar o teu bebê, começa as distrações, começa a rotina de estímulo na mama. Às vezes a gente sabe que o bebê vai para UTI e normalmente, né, na grande maioria, nas primeiras 24 horas não vai fazer ingesta, né? Não vai para o seio. Uhum. Até porque a mãe tem Sim. aquele ou de pós-cesárea, né, que fica um período sem conseguir Uhum. locomover até lá, ou até do É, pós, né, ter alguma dificuldade. Então, se prepare, já faça o quanto antes essa rotina de extração, né? Seja com a ordenha manual, seja com a bombinha, para quando realmente chegar lá e teu bebê puder mamar no peito, né? Tua produção já está adequada, tá vindo, está estimulando, uhum. para não sofrer o segundo baque, que é a baixa, porque, né, demorou para fazer esse estímulo. Porque a gente sabe que quanto mais tempo a gente demora para fazer o estímulo na mama, mais tempo demora para vir, né, o colostro, vir o leite, né, todo aquele processo. É, E aí a mãe se sentindo culpada, né? Como assim não tem colostro? Como assim? sim. Então, É, porque muitas vezes. a rotina de UTI se tem É, alguma UTI aqui além dela, ou alguma mãe, né, que já passou por essa situação, né, pode compartilhar aí com a gente, porque a rotina é incessante, né, Camila? A cada sim, 3 muito. horas tem É, alimentação. Então a mãe tem que estar indo visitar, a mãe sai e vê. Então, às 24 é, horas tem NEL equivale a 12 horas de uma mãe normal, digamos assim, porque é tão sim, rápido, tão mais rápido passa, que daí é, quando comer, se cuidar, se é, alimentar, que é bem importante. é verdade. E assim, muitas vezes o estado clínico desse bebê não deixa com que ele vá para o peito, né? Então, às vezes essas mães ficam dias sem botar esse bebê no peito, ou se há um prematuro extremo, ficam semanas sem conseguir, né? Às vezes nasce com 22 semanas, vai para o peito com 34. Então, é tempo que a gente precisa ir promovendo, né? Esse aleitamento sem esse estímulo do bebê no peito, né? Então, é algo bem desafiador, mas quando a gente tem, né, esse conhecimento, esse empoderamento da mulher, auxílio das equipes também, né? Tudo fica bem mais fácil, assim, para a gente promover esse aleitamento. Mas realmente é um desafio, mas é uma área, assim, que eu amo demais, porque eu É uma... acho muito bonito quando a gente consegue. Nossa, quando o bebê sai mamando, assim, quando é amamentação, sai da NEL com amamentação exclusiva, então, assim, é realmente um troféu, né? Muito empenho, muito empenho. É. A mãe de UTI é uma guerreira. É uma guerreira, uma É. guerreira. Ai, é tão bom, né? Aham. Aqui ela perguntou, quais os cuidados com o seio durante a gestação?
Ah, essa pergunta é ótima. Prática, assim, né? De técnica, alguma coisa assim, eu acho que o melhor cuidado com o seio para amamentação é uma consultoria de amamentação. Aí tu vai dizer, ai, Andressa, mas você não vai me responder aqui. Não é, cada mãe é uma realidade, né? É legal Sim. você ter essa avaliação de um profissional na sua mama, né? Se tem cirurgia de mama, se não tem, como é que é o mamilo, para te saber vai ser a dinâmica para cada mamilo, né? Alguns mamilos têm, naturalmente tu vai ter uma dificuldade a mais, não vamos mentir, né? Mamilo invertido vai ser um pouco mais difícil para você fazer esse processo da amamentação. Então, se você na gestação já fizer esse processo, você vai conhecer a tua realidade e fazer esse processo para a tua realidade, né? Não tem uma para cada mãe é um jeitinho. Mas se É. falar, se quer saber essa questão de bucha, né? Esfrega no banho, toma sol, puxa mamilo para fora, essas coisas assim. Pelo amor de Deus, não compra bucha. Viram quando Não, mandava a gente passar bucha no seio, mas não sim. coisa assim. E É, o que eu acho que então é saber as etapas, né, Camila? A gente sim. no início da live, para quem não estava, em que fase mais ou menos, né, naturalmente o bebê vai ter a cólica. Então, se lá na gestação você souber, você vai lembrar que lá naqueles, né, tal dia, né, lá no 17º, 20º dia, pode acontecer de vir a cólica. Então, você já sabe como agir com aquilo. E a mesma coisa a preparação com a mama. Como que vai ser a pega? Eu tenho mamila, eu tenho cirurgia de mama, né? Como que eu posso fazer? É, Não tem é, nada provado, mas o colo pode pegar no peito, não tem problema. é. E é E importante não uma gestação não passar sabonete no bico do peito, né? Para não secar. creme, É bem legal é, isso. o creme também na auréola, assim, né? Evitar. Tudo, sabonete, o que puder não passar no mamilo. Às vezes a mãe, né, na gestação passa muito óleo, né? Por causa de estria e coisas. Mas aí evita passar na auréola, a parte escura, né? E o bico do seio, o mamilo. Passa na barriga, ao redor da mama, pode passar, mas no escurinho, que é a auréola, no bico, que é o mamilo, não passe. Pode. E sempre eu digo para as minhas pacientes, quando elas têm essa dúvida, eu digo assim, a natureza é perfeita, né? Porque a pele, ela vai modificando. Se, né, eu sempre digo, pare para observar como a pele, a cor do teu mamilo vai mudar, né? Então, a pele já vai mudando também, se preparando para essa fase da amamentação. Mas, com certeza, a consultoria, assim, eu inclusive falo, né, para todo mundo, é o melhor presente que você pode dar para uma gestante. É uma consultoria de amamentação, assim, Tá. né? Ou muitas vezes essas gestantes pensarem assim, o que que eu posso deixar do meu enxoval, do que eu quero fazer para conseguir pagar uma consultoria de amamentação. Então, não vou fazer um newborn, por exemplo, ou, não vou, sei lá, né, alguma coisa, ou vou juntar o dinheirinho daqui e dali para conseguir pagar uma consultoria. É a melhor, assim, para quem deseja amamentar. Com certeza vale super a pena. Vocês vão evitar problemas, né? Evitar dores, evitar fissuras, evitar problemas, né? Ou quando isso acontecer, quando acontecer da dor, vocês já vão entender um pouquinho por que que aconteceu. Deu fissura, por que que aconteceu, vou fazer diferente para prevenir, né? Então, com certeza um dos melhores investimentos, né, da gestação. Assim, é muito importante pensar nisso já. E assim, Andressa, não tem condições, né? A gente falou o que pode fazer para ter uma consultora. Não consigo. A gente está com a internet hoje aí para dar auxílio, né? Eu, É, eu cuido muito do que eu falo, assim, gente, né? Não é que eu não queira te responder. É porque é muito particular, né? A gente sabe que sim. tem protocolos, mas que nem eu falei antes, a gente falando da alimentação, a gente tem que ver a tua realidade, a tua demanda, né? Não adianta falar 1000 receitas na prática não acontecer, porque não consegue adequar. Então é muito particular. Eu gosto de falar para cada mãe, sabe? Como é que é a tua demanda? Como que é teu seio? Como que é, sabe? Falar específico para você, não ficar no geral, porque no geral a gente tem até a internet que fala. No YouTube você acha vários vídeos. Mas e na tua realidade, vai conseguir fazer? Vai conseguir fazer essa rotina? Né? Então tem coisas que a gente fala que não, realmente não faz bucha, não, né? Não passa creme, não puxa a mamila fora, né? Mas se prepara para esse processo da amamentação depois. E Isso também
Pode falar. pensar assim, que aqui em Florianópolis a gente tem o serviço do HU, que é um serviço se você, né, não tem condições e aí precisa de um atendimento em amamentação, tem o serviço do HU e tem o serviço na Carmela, que aí, né, dão Suporte. essa, né, esse suporte, né, que é um trabalho diferente da consultoria, mas que é um atendimento em aleitamento. É Com isso. certeza é super válido, né, para os casos, né, em Aqui, que não se tem condições de... isso. Quem é de Floripa também tem alguns grupos, pode me chamar depois do direct. Tem alguns grupos né, que treinam consultoras aqui em Floripa e às vezes eles têm consultoria grátis, né? Então aí tem agenda, então me chamam no direct, faço contato das meninas. Eu falo assim, o mais importante, o mais difícil de se fazer é a mãe querer amamentar. Isso precisa vir dela, né? Ser essência dela, né? Vir dela. Não adianta ninguém vir falar, você tem que amamentar. Precisa sair dela, né? Às vezes a gente sabe que tem a mãe que quer amamentar e não consegue, tem a mãe que não quer amamentar e tem tudo para amamentar, então é particular. Então, se a mãe quer, olha para como fazer, a gente sempre encontra, né? Então, é pedindo ajuda, pode chamar no direct, eu, a Camila, vai estar à disposição aí no que puder. Porque não é, eu falo assim, não é sobre o fazer, é sobre o, né, o permitir ajudar as pessoas. Ah, eu não posso, então quem pode, sabe? Porque é tão lindo esse processo. Eu já passei por 2 processos de amamentação, né? Falo diariamente com mães que amamentam, a Camila também. E é tão lindo, né? Que nem a Camila falou antes, é tão lindo quando a gente vê um bebê mamando, uma mamando e sem dor, sem sofrimento, né? Tranquila, conseguindo descansar, dormir, se alimentar bem, tendo ajuda. E Sim, é um equilíbrio, né? O amamentar é um equilíbrio de tudo, assim. é verdade, com certeza. São muitas coisas, né? Por isso que a gente tem que já desde a gestação já ter esse conhecimento, assim, porque muitas vezes as gestantes ficam muito focadas no parto, 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 e esquecem de focar nessa questão da amamentação, né? Que é uma parte super importante e que realmente a gente precisa dar devido valor e buscar conhecimento, né, em relação a isso. E também trazer a rede de apoio para esses estudos junto, né? Então, assim, porque muitas vezes as mulheres têm muita vontade de amamentar, muita persistência, enfim, mas a rede de apoio fica dando pitaco ao contrário, né? Não sei se esse bebê tá mamando direito, não sei, não, não, não. E aí isso vai fazendo com que aquela mulher que já tá, não tá dormindo bem, não tá comendo bem, né? Tá nervosa, né? Aquele primeiro momento ali com o bebê, ela vai murchando, né? Assim, nossa, mas será que meu leite não é fraco? Ai, será que não tá chorando de fome? Será que, né? Então, assim, a rede de apoio, entender e proteger o aleitamento materno é super importante. Então, sempre também envolvam, né, pai do bebê, mãe, sogra, alguém que vai cuidar de você nesse pós-parto também, nos estudos sobre o aleitamento, nas consultorias, se for fazer consultoria gestante, né? Leva junto a rede de apoio junto também, bota fazer curso junto com vocês, porque é fundamental que eles também estejam no mesmo caminho que vocês. É. E o que é importante falar também, né, Camila? Eu sempre, até ontem fiz um vídeo no YouTube lá, da mãe, né? Porque às vezes a gente não tem em casa a rede de apoio, né? A gente pode ter estudado na gestação, tentado puxar para estar junto com a gente, né? Pessoas que estão diretamente, né, com a gente nesse pós-parto, nesse cuidado da amamentação, esse processo. E se você não tem, tem muitos grupos de mães aí, né? Tem no Telegram, Zap, tem no Facebook. No meu link aqui da bio tem um Telegram que eu tenho com mães. Então, assim, a troca é tão importante, porque às vezes a gente tá na madrugada amamentando, eu lembrava de mim, assim, ainda falei no vídeo ontem, eu lembrava de mim amamentar, dava aquela piscada, eu não sabia se tinha passado 5 minutos ou 5 horas. Aí eu acordava e eu pensava, meu Deus, tá todo mundo dormindo. Eu pensava assim, o mundo inteiro está dormindo, estou eu sozinha, só eu de zumbi, porque às vezes o bebê também dá aquele cochilo na mama ali, então fica só eu aqui, eu sou o único ser do mundo. E na minha época eu não tinha hábito, né? Grupo, celular, essas coisas. E hoje fica mais fácil. Então, naquele momento que você tá sozinha, tá com uma dúvida, surgiu uma dúvida, tá com uma dor. Gente, esses grupos são uma salvação pra gente, sabe? Muitas vezes. É, E eu é falo assim, verdade.
muitas vezes vai vir conselho que não é bom, conselho que é bom, depende da tua idade, conselho que, né, que não é na literatura, como eu falo, mas é na prática, é na troca que pode te dar um apoio nessa hora, né? Ou às vezes até Tirar dar a uma mão, luz. vai te estender a mão naquela hora e vai te dar a mão e dizer assim, eu tô contigo, sabe? Tu não tá aqui, o É. que tu quer falar, o que tu quer, precisa de ajuda, porque é muito mais assim a conexão, a conversa, sabe? Liberar, falar, porque a gente sente culpa, a gente sente raiva, a gente sempre arrependimento de ser mãe, a gente, né, surge mil coisas na nossa cabeça. Mas Sim. não é você que é errada, é natural, toda mãe vai se sentir assim. Então, ter um grupo assim para ajudar, para te apoiar, é bem bacana. É. E Ah, às não, vezes, assim, é uma situação. profissional que, né, em algum período você sentiu confiança, tem a Nutri, passei com a Camila lá, Camila, o que você pode fazer tal hora? Olha só, eu sei que não é o teu assunto, né? Tu cuida de nutrição, de bebê, alimentação, mas olha só, tô assim, 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 que eu faço. Que é o que a É, gente. Se eu não puder te ajudar, eu direciono para quem pode ajudar. é. Não, e às vezes assim, dá uma luz, né? Ah, não tinha pensado nisso, pode ser que seja isso, então eu vou procurar, né? Vou conversar com o meu pediatra, vou conversar com a Nutri, vou ver o que que eles têm para me dizer. Isso é muito importante, essa rede, né, de mulheres se ajudando, é muito importante, com certeza. E eu digo sempre, quando a gente está no olho do furacão, ali no meio, a gente não enxerga as coisas. É Aí verdade, é fora te verdade. dá um boost, auxilia, sabe? É bem importante. Uhum, muito Ó, bom. 2 anos e 8 meses ainda mama. Ai, que lindo. Bem cansativo. E depois de certa idade, as pessoas se metem demais dando opinião contra. Mas o desmame é difícil, estou esperando o tempo dele. E até fazendo um parênteses antes de tu falar, porque eu acho que isso é bacana para te falar, né, Camila, do desmame. Mas acho que muito mais do que desmamar é o tempo de cada mãe, né? Tem essa cultura do quando começa a amamentar, não precisa amamentar, tem a forma, tem a mamadeira, né? Se vira, o meu cresceu igual. Aí vem aqueles comentários desse nível. E depois, quando estabelece que o bebê começa a crescer, né? Começa a ir crescendo, começa isso que ela passou, né? E o desmame, vai ficar aí com o adolescente pendurado na teta, essas coisas. Só Uhum, que a questão do amamentar e do desmame, né? Depois a Camila fala a opinião dela também, é particular de cada mãe e cada bebê, uhum, né? Você uhum, decide amamenta, você decide até quando amamenta, né? Então, e eu diria que é muito mais da mãe do que do bebê, tanto para amamentar como que não precisa, o amamentar não tem que ser sofrido. Então, às vezes o bebê ainda quer mamar, a mãe não quer mais amamentar e acaba ficando aquilo sofrido, sabe, pesado para ela. Então, uhum. eu diria que o termômetro da amamentação é a mãe, para amamentar e desmamar. Então, anular o que os outros falam e sentir o que eu quero. Tô com 2 anos Uhum. e 8 meses, tô amamentando. Você tá bem? Continua amamentando. Ah, não, eu acho que já passou a hora. Desmama, sabe? Tem o desmame gentil, desmame gradual. E aí vai fazendo o Uhum. processo, que não adianta ser pesado. E não Sim, os outros, porque quem amamenta é você, não é os outros, né? Então a gente tem que sempre é, é. A falar. minha opinião é essa também. A minha opinião é essa também. Eu acho que tem que ser algo prazeroso, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Então tem que ser algo legal, né? Prazeroso, um momento de vínculo, né? Eu sempre falo que aleitamento, a amamentação não é só nutrição. Existe nutrir de amor também, né? Nutrir de afetividade esse bebê. Então não é só nutricional, calorias, proteínas, nutrientes, enfim. Não é só isso, né? Então a gente com certeza precisa achar, né, esse caminho de uma forma que seja legal para a mãe e para o bebê, né? E aí realmente silenciar essas opiniões, né? Que vai ter muita opinião sempre, né? E até essa semana eu vi um meme que eu achei muito engraçado, no bebê assim velhinho no peito. Vi, Até quando vai amamentar, daí o bebê velhinho no peito, tipo assim, isso não vai acontecer. A gente nunca viu adolescente mamando, velhinho mamando, né? Não, não vai acontecer. Uma hora esse dia vai chegar e aí, como você falou, né? Se é um desejo da mãe, existem vários métodos para fazer isso de uma forma tranquila, né? Explicando para a criança o que vai acontecer, né? Isso é importante também, né? Quando é uma criança maior, a gente fazer ela entender esse processo também, o que está acontecendo, né? Eu não trabalho diretamente com desmame, eu sempre falo que a minha parte
ela vem quando o desmame acontece, muitas vezes, né? A gente vê a questão nutricional, né? Porque aí esse bebê deixa de consumir, né? Alguns nutrientes via leite materno que a gente precisa organizar esses nutrientes via alimentação. Então, são eles, né? Principalmente proteína, a questão da hidratação, a questão do cálcio. Então, o leite materno, né? Promove tudo isso e aí a gente precisa olhar a alimentação dessa criança e ver como é que tá e se essa alimentação dá conta, né? Desses nutrientes que esse bebê deixou de consumir via leite materno. Mas as minhas pacientes que, né, fazem esse desmame de forma gradual, assim, os bebês vão entendendo o que está acontecendo e fica tudo mais fácil, né? Então, essa é a minha opinião também, que tem que ser uma forma, tem que ser, né, sempre a mãe pensar o melhor para si, para o seu bebê, e aí fazendo isso de uma forma respeitosa consigo e com o bebê também, né? Sim. Aproveitando até que tu falou dessa questão de reposição para o bebê, uma pergunta que veio foi a questão da produção de leite para exercício físico, né? A mulher entra naquele período, né? Passa por um período da amamentação e depois começa a voltar à rotina, né? Atividade física, Uhum. tudo. E algumas vezes acontece a baixa na produção também nessa etapa, né? Quando a mulher começa a Sim. retomar a vida e a correria, né? Essa didática mais prática, né? Diante do bebê. Uhum. O que ela pode fazer quando estiver nessa fase, Camila, né? Para não É, ter o efeito da baixa produção, né? sim. Uma dica, o que fazer, o que não fazer de atividade física, Uhum. procurar nutri, o que tomar antes, o que não tomar, sabe? Toda essa questão Sim. de não, É, né, poder voltar à vida dela de antes, mas também manter o sim. alimento. A questão de nutrição, de procurar uma nutricionista para isso é super legal, né? Então a gente precisa adequar que tipo de exercício você faz, então exercícios de maior rendimento, né? De maior intensidade. Então, por exemplo, eu corro, por exemplo, eu ando de bicicleta tantos minutos, eu corro tantos minutos por semana, ou CrossFit, por exemplo, que tem uma alta intensidade, né? Enfim. Dependendo do tipo de exercício que essa mulher vai fazer, a gente precisa adequar, né, a questão calórica, proteica, né, então a questão nutricional. Então, mais uma vez, a gente tem que pensar que o corpo precisa de uma necessidade para viver, de uma necessidade basal, que a gente chama, e aí a gente tem a produção de leite como uma necessidade extra, que precisa de mais energia para produzir leite. E a questão do exercício também, muitas vezes precisa de mais energia para esse exercício. Então, a gente tem que adequar essas três necessidades do corpo, né? Exercício, a amamentação e, a energia vital, né? Energia basal. Então, precisa adequar essas três necessidades do corpo para que não falte para nenhuma delas, né? E aí, o que a gente sempre tem que pensar? Que o aleitamento vai ser um adendo, né? Então, se o corpo, por exemplo, assim, tá faltando, eu só tenho energia, eu vou ter que escolher. Digamos que o corpo pensa assim, eu vou ter que escolher, ou eu mando esse carboidrato para o cérebro, ou eu uso esse carboidrato para produzir leite. Não, vou mandar para o cérebro, né? Que é mais importante. Então, por isso que a gente precisa fazer essa organização alimentar. Já é importante que já antes, assim, tô me planejando voltar a fazer exercício, já passo antes com uma nutricionista, já para organizar tudo isso. E aí, muitas vezes, essa volta do exercício também é focado no emagrecimento. Aí também a gente precisa fazer com que esse emagrecimento não seja abrupto para o corpo, porque senão também vai ter uma influência de baixa produção de leite, né? Então, tudo isso a gente precisa ajustar, o que comer antes, o que comer depois, né? Enfim, para que fique tudo organizadinho. Então, eu ia falar mais uma coisinha e esqueci. Água, Mas depois eu lembro. água, Mas é isso. E acho que a é hidratação também. Eu ia falar que muitas vezes isso acontece também na volta ao trabalho. Porque uhum. aí também é uma rotina nova que se estabelece. Tem que sair de casa. Muitas vezes eu não consigo fazer a ordenha durante meu horário de trabalho. Como que eu vou fazer essa ordenha?
ah, não, mas eu não consigo parar no meu trabalho para fazer um lanchinho. Daí muitas vezes, né, também existe essa. Daí já tem o estresse do trabalho, enfim. Então, muitas vezes isso acontece também, essa baixa produção na volta ao trabalho. E aí, tudo isso também a gente organiza, né, para que isso não aconteça, né? Então, é importante também ter esse olhar também da volta ao trabalho, que é uma rotina nova, né? Uma rotina diferente. Sim. E aí eu gosto de falar sempre, né, Camila? Por mais que tu tenha uma alimentação equilibrada, né, que tu faça ingestão de líquido, né, faça todo esse cuidado, tanto na questão do esporte como da volta ao trabalho, né, tenho mães que muitas vezes voltam ao trabalho e me procuram querendo, né, algum auxílio para aumentar a produção, né, tá, extrato, algum galactogogo, e eu falo sempre, não existe milagre, né, por mais Não. sente bem, que você, né, até faça algum galactogogo para estimular a produção, você precisa ter um bebê em livre demanda. Ah, não tenho, vou ter. Uhum. Então você precisa substituir pela extração de leite, né? Fazer uso da boca Uhum. manual, fazer ordenha manual com a mão. Precisa ter esse esvaziamento. Eu falo sempre, eu gosto de falar assim, você vê alguma fábrica produzindo um estoque cheio, ele para. Então você precisa É. precisa ter essa saída desse leite, né? Para entender que Uhum. vai, preciso produzir. Então, é perfeito o corpo. Não vai ter produção se não tiver saída. Se você não tiver essa demanda de bebê mamando, extração, fazendo rotina, é um conjunto, né? Não é nem É. sozinho, é um conjunto. Sim, com certeza. É uma engrenagem, né? Que uma coisa vai puxando a outra também. Isso é super importante. Porque muitas vezes essas mulheres ficam fora de casa, né? Quando voltam a trabalhar 10 horas, 9 horas, né? Então, assim, são 9 horas que, como você falou, a fábrica tá ali lotadinha, né? Então, não tem por que as máquinas estarem funcionando, né? E aí a gente precisa, muitas vezes, né, fazer essa ordenha para promover, né, essa produção de leite. Isso é bem, bem importante. E aí, às vezes, a mãe se ilude, né? Que, mas eu tô com o peito cheio, vou tirar e eu tenho que chegar em casa e amamentar. Se você tirar naqueles momentos durante o dia, né, você vai conseguir tirar, chegar em casa e amamentar tranquilamente. Não vai faltar Uhum, igual. sim. É isso aí. A partir do momento também que o bebê coloca a boca, né, ali para mamar, o corpo já vai produzindo, né? Ele é uma fabricazinha e já tá ali a mil produzindo. Exato. E para mãe que está na academia, algum período antes, pós, para amamentar, alguma pausa, né? A gente sabe que no início tem a questão de dor muscular, né? O que ela pode fazer? Tem algum cuidado? Então, tu diz de tempo entre o treino para amamentar? Não, não tem muito Olha, assim. ando aqui, vou ali, faço o treino, terminei, já Pode, tá de boa, assim. pode sim, pode sim. Desde que você tenha, como eu falei, a gente pense na alimentação antes do treino, pós-treino, né? Para enfim, não acabar com as reservas de energia dessa mulher durante o treino, né? Mas pode sim, tranquilo. Às vezes tem mulheres que levam o bebê junto, né? Na academia do prédio, que essa semana, 2 dias eu treinei com o bebezinho no bebê conforto e a mãe na esteira, daí depois a mãe levava ele pro aparelho, daí ele dormindo, né? E assim foi os 2 dias. Ele pra lá e pra cá no bebê conforto dormindo e ela fazendo treino, assim, achei bem bonitinho, porque é realmente um desafio também voltar à atividade física, né, com o bebezinho. Mas pode sim amamentar, né, durante, não tem problema. Bem Eu tranquilo. voltei quando a Malu tinha voltei, na verdade. Eu comecei, porque eu era sedentária crônica, né? A Malu já Aham. tinha 1 ano e pouco. E aí eu tenho umas fotos que as vizinhas tiravam nós na academia do prédio. E eu com ela, porque chega uma hora que ela não quer brincar, né? Era eu fazendo exercício com ela no colo, assim. Ah, e é assim que a mãe É, desculpa. Pode até começar em casa. Olha um vídeo no YouTube, aí tem bastante. E é verdade. Eu começar. sempre falo, dancem, porque no YouTube tem um monte de videozinho de dança, tem fit dance, tem um monte de coisa, tem um monte de estímulo, né? Que às vezes durante uma sonequinha ou outra do bebê dá para fazer um pouquinho de cada coisa. E Camila, para aquela mãe que quer dar um up na produção, né? Ela tá com a produção tranquila, ela tá, né, fazendo
pausas, né, de descanso. Que eu sempre falo assim, tem aquela mãe que diz, não, baixou a produção, mas eu não sei o que está acontecendo. Daí tu pergunta, sono, tá ok. Descanso, tá ok. Alimentação, tá ok. Água, tá ok. Mas não sei, baixou a produção, né? Não tive estresse, não tive... Uhum. O que que a gente faz? A gente sabe que tem algumas etapas que tem os picos de crescimento do bebê. A demanda naturalmente aumenta, né? Uhum. Recebo Sim. uma mãe que diz assim, ah, não, ele ganhou só 10 gramas. Ganhou só 20 gramas no dia. O pediatra disse que tá pouco. Ah, ganhou 5. Eu sempre Uhum. gosto de falar, claro que a conduta de pediatra é uma conduta, mas eu falo assim, ó, entre perder e ganhar, ele está ganhando. Então, ok, podemos ligar o sinal amarelo Uhum. vermelho de isso já prejudica a mãe, porque ela já fica atacada, né? A gente fala, ah, não, ganhou só 20, ganhou só 10, você É. descobre só. A palavra só já te deixa em pânico, né? Meu Deus, a quanto que Uhum. só isso? Então, É. inconscientemente ela já começa a ficar nervosa e preocupada e não vê o contexto geral, né? Que não tá Uhum. na amarela. Vamos só observar o que a gente pode fazer. O que a gente pode dizer para essa mãe fazer, né? Com... Então, se é um bebê que já está em introdução alimentar, desculpa, né? Se já é um bebê que já está em introdução alimentar, a gente precisa ver também como que está esse andamento da introdução alimentar também, que a introdução alimentar, ela ajuda, né, a complementar as necessidades nutricionais do bebê. Então, muitas vezes um bebê que está ganhando pouco peso, né, ou que não está ganhando peso, a introdução alimentar ela vai ser importante nessa fase para ajudar tanto a amamentação quanto a introdução alimentar, alimentação, né? Então a gente precisa olhar esses dois fatores, né? Em relação à produção de leite, o que eu sempre oriento? Existem, né, produtos que ajudam, né? Que são galactogogos, que ajudam, né? Produtos naturais, enfim, mas aí a gente precisa avaliar essa necessidade, cada caso, o que vai ser importante para essa puérpera, né? Enfim. Em relação à alimentação, é consumo de líquidos, chás, né? Então, chazinho de funcho, chazinho de melissa, né? Esses chazinhos que não contêm cafeína, isso é importante, né? Esses chazinhos que não contêm cafeína são importantes, podem ajudar. Água e comer bem. Então, como eu falei, né? A proteína, o carboidrato de boa qualidade, então batata doce, um pãozinho integral de boa qualidade, né? Tudo isso vai ser importante também para ajudar, né? Não fazer longos períodos em jejum, então fazer lanchinhos, pequenos lanchinhos durante o dia. Não, esse período muitas vezes da madrugada é muito longo. Eu digo para gestantes, né? Já desde os meus pacientes da gestação. Já quando acontecer isso, já leve uma frutinha, alguma coisa para o quarto, né? Muitas vezes para fazer um lanchinho, umas frutas secas, né? Para fazer um lanchinho na madrugada, que às vezes essa madrugada é tão intensa, né? De amamentação, às vezes eles estão nesses saltos de crescimento e mamam de 1 em 1 hora nessa madrugada. Então, isso é importante também. Como você falou, né? Muitas vezes a extração também ajuda a dar um up, né? Essas ordenhas ajudam também a dar um up nessa produção de leite. Massagem também nas mamas, né? Uma coisa que tem também né? Auxilia também a dar um up, né? Mas da alimentação, é isso, assim, evitar longos períodos em jejum, fazer um lanchinho da madrugada, se amamenta de madrugada e o bebê mama muito de madrugada, façam pequenos lanchinhos, né? Levem uma fruta, deixem do lado, na cabeceira da cama, né? E, né? Ou essas frutinhas desidratadas também vão ajudar, né? Com certeza essa produção e evitar, então, dietas restritivas, low carb, né? Enfim, essas dietas que, principalmente, que reduzem a quantidade de carboidrato, porque aí isso pode ter um impacto também na produção de leite, né? E até tu falou dessa questão da dieta low carb, a gente é mãe normal, né? Então, Uhum, fique olhando a fulana, ciclana da rede social, uhum, fulana isso. Gente, esse pessoal trabalha com o corpo, com a imagem, então eles têm que estar é, muito antes em forma. Então, a gente, mulher normal, eu falo sempre assim, até o primeiro ano do seu bebê, não se cobre, sabe? Não se julgue, não é.
pare, olhe no espelho com amor, né? Você gerou uma vida que não tem nada melhor do que isso, sabe? Troféu maior de vida, valorização é você ter um filho, ter gerado um filho, né? 9 meses ficou ali, amamentou, passou por um processo, né? Então, nesse Sim. primeiro momento, gente, vivam, aproveitem o bebê, aproveitem essa conexão que vocês têm. Claro que a gente sabe que a gente, né, tem que se olhar no espelho e se amar, mas aceite como está, né? Ficou fria, ficou gordinha, se aceite, sabe? Isso é uma fase que você tem o resto da vida pela frente. Então, quando você se olha no espelho, se cobra, né? Autoimagem, você inconscientemente você está se estressando, está se preocupando, isso afeta a amamentação, isso afeta o psíquico, né? Tanto seu, do bebê, relação com o filho. Então, assim, não se cobrem, sabe? Vivam, para tudo tem seu tempo, né? Depois vocês podem voltar ao normal, criar rotinas e tal. Então, não curtem assim, eu quero voltar o quanto antes. Porque a fulana voltou 2 meses, em um mês já estava com peso antes da gestação. Então, não façam isso com você, sabe? Durante a gestação, Verdade. nesses detalhes, para não passarem por isso, porque não tem necessidade, não tem. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes gestantes, né? Que sempre a gente tem que pensar assim, como você falou, o corpo passa por muitas mudanças e a gente tem que respeitar isso, né? Eu sempre falo para os meus pacientes, se vocês quiserem emagrecer, se não tiverem perdido o peso que vocês desejam, né? Não, antes dos 4 meses, a gente nem precisa conversar. Vocês precisam se alimentar bem, comer fruta, comer legume, né? Se alimentar adequadamente, obviamente, mas assim, antes dos 4 meses, nem pensem nessa questão. Isso nem precisa passar pela cabeça de vocês. Depois a gente pensa, ou depois dos 6, enfim, né? Mas a gente realmente precisa ter essa consciência, assim, que o Brasil, ele é líder em dietas, em coisas de emagrecimento, e isso é muito prejudicial, tanto para a nossa saúde mental, quanto para a nossa saúde física, porque muitas vezes as pessoas fazem dietas restritivas que colocam essas pessoas em risco, né? Hoje até estava conversando sobre isso na clínica, né? Então, a gente tem que parar com esse comportamento de dieta, com esse comportamento de restrição alimentar e entendendo o que nos faz bem, né? Que a alimentação é uma parte super importante do nosso dia, da nossa semana. Olha quantas vezes a gente come no dia, né? A gente precisa nutrir o nosso corpo, que isso é importante, né? Que essa maluquice de dieta e de abdômen sarado, né? Agora, olha o boom dessas cirurgias, né? De abdômen, lipo, não sei o que, nananana. Então, assim, isso é muito prejudicial para a nossa saúde mental, né? A gente precisa... E a internet, ela tem esse poder de fazer com que a gente se compare o tempo inteiro com as pessoas, assim, né? Então, assim, a mãe do fulano, não, ganhou só isso de peso na gestação. Olha só, já perdeu todo esse peso depois do pós-parto, né? Mas é a mãe do fulano, não vive na nossa realidade, né? Então, isso é bem importante que a gente tenha consciência, né? De que nem tudo vai funcionar também da forma como a gente quer ou como a gente espera, né? Então, algumas coisas saem do nosso controle, isso pode ser que saia do nosso controle, né? Por exemplo, não, mas eu queria perder até os 6 meses, perder os quilinhos que eu ganhei na gestação. Quem sabe não deu, quem sabe a rotina foi muito intensa, né? Enfim, não deu para voltar à atividade física. Tudo bem, a vida vai voltando aos eixos, né, com o passar do tempo e vai dar tudo certo, mas evitar realmente essa pressão é super importante. Exato. E viver, né? E ter consciência. Acho que ter consciência, estar no ligado no hoje. Eu falo por experiência, né? Na gestação da Maria, da Malu, eu ganhei 7, 8 quilos. E rapidamente eu perdi. A vida dela, eu tava mais gorda do que antes de toda a gravidez. Porque eu fiquei... Eu não tinha noção do tempo, eu não vivia o agora, sabe? Eu descontava onde? Na comida. Então, milhão de coisas. Então, vivam hoje, vivam agora, né? Se centrem. Como que eu tô me alimentando? Isso é saudável? Não é?
Então, tá no Uhum. agora, né? E não vivendo, se comparando Sim. muitas redes sociais, internet aí, porque a gente acaba perdendo a realidade, né? Se compara. É verdade. É, é. E é bem isso que você falou hoje, né? Essas blogueiras, enfim, elas, né, tem gente cozinhando para elas, tem gente limpando a casa para elas, tem gente cuidando do bebê na madrugada para elas, então é mais fácil voltar, né, à vida normal. Claro que, né, dentro das condições que elas têm, enfim, as escolhas que elas fazem, mas é muito diferente, né? A vida é completamente outra quando você tem todo esse auxílio, né? Exato. Então, não tem nem comparação, não tem como. Então, não compare. É verdade. É muito bom o sapato do outro até botar no pé, então não compare. É, é verdade, é verdade. Ah, Camila, muito obrigada. Amei a live. Ai, obrigada, eu também. Adoro conversar contigo Que e com bom, todas vocês que estão nos acompanhando. mulher, as mamães e os bebês, as famílias, né? Porque é sempre bom a gente compartilhar informação para facilitar, né? Deixar esse momento leve. Eu gosto sempre Isso aí. de idade, pode ser leve, amamentar pode ser leve, mas a gente precisa compartilhar, né? Informações, ajudar, divulgar. Então, se as mamães que estão aqui viram, né? Compartilhe com outras mamães. Que eu acho que às vezes a gente não pode ajudar fisicamente, às vezes a gente não pode ajudar com meios, assim, mas quando você encaminha de alguma forma, lembrei da fulana, lembrei da ciclana, mande. Um momento vai fazer sentido, né? Eu falo sempre assim que a vida é um quebra-cabeça, né? Aqueles desenhos que você faz com peças que você monta, uma hora vai encaixar no seu desenho lá da vida. Então, não É tá na verdade. maternidade agora, não tá amamentando agora, daqui a pouco você pode ficar grávida, amamentar, vai gestante. Então, compartilhe, que é ótimo nessas informações. Com certeza. Ai, muito obrigada pelo convite, adorei. É um assunto que eu adoro, com certeza. Tudo Vamos conversar mais sobre isso. bem. Obrigada, beijo, obrigada Obrigada, gente. Obrigada a todos que por assistir a live escutaram. e até a próxima. Beijo, Até mais. Boa noite, gente. boa noite, Obrigada. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.